família? Ei, Ju! A Ju tá aí também com a gente, Claudinha. Que linda, Ju, William. E aí, um Bom dia! pessoalzinho chegando. Tenham paciência conosco, né, Claudinha? A gente está começando, Não então é é? assim mesmo, hein? Verdade. Calma aí, pessoal. Vamos todos florescer juntos por aqui, né? Muito importante isso, muito importante. A gente está desabrochando, né, É Claudinha? isso aí. Gente, eu vou me apresentar aqui um pouquinho, vou pedir para a Claudinha fazer a mesma coisa, né? Eu trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal há muitos anos na minha vida, né? Nós trabalhávamos, tanto eu quanto a Cláudia, a gente já trabalhou muitos anos em igreja, né? À frente de alguns ministérios. E essa parte de comportamento humano tem 5 anos que eu peguei esse gancho aí para minha vida e não soltei mais, né? E eu e a Claudinha, a gente se conhece há 2 anos na parte da terapia. E juntas agora a gente engrenou um projeto lindo na nossa vida, né? E assim, eu estou muito feliz com essa proposta que a gente está fazendo. É leve e livre, né, Claudinha? Como a gente. A gente traz sempre esse lema, né? A Márcia sempre traz muito a liberdade, eu trago sempre a leveza. Então, vamos aí nesse caminho para ajudar muitas mulheres, né, a se tornarem livres, leves, buscar sua essência, porque sim, né, como a Márcia estava falando, eu também já atuo há bastante tempo, há muitos anos, né, cuidando de mulheres, de grupos de pessoas, essa área de desenvolver a pessoa no todo, me chama muito atenção, porque nós não somos só o físico, não somos só o emocional, não somos só o espiritual, somos um conjunto. E dentro da terapia, né, que foi o lugar assim onde eu me encontrei e eu me apaixonei, eu descobri que eu podia tratar tudo isso. Olhar para todas essas áreas de uma forma única, Uhum. porém olhando cada uma a sua raiz e desenvolvendo todas elas no total ali, né, no todo. Então, a terapia me encantou. Então, estamos aí cuidando de mulheres, né? Esses 2 anos que nós nos conhecemos, é até legal olhar assim o desenvolvimento de cada uma em todas essas áreas também, né? O nosso desabrochar, nosso florescer como profissionais, como mulheres. E esse Uhum. mesmo caminho a gente quer levar outras mulheres, porque é tão libertador, né? A gente sabe o caminho. Então, vamos levá-las aí junto com a gente nessa linda jornada. É isso aí. A gente está aqui para ajudar vocês, guiando vocês com esse pouquinho, né? Vamos colocar essa pouquinha bagagem, né, Claudinha, que a gente tem. Eu tô com 50 anos, a Claudinha tá com 40 e pouquinho, né, Claudinha? 41 aí, né? E a gente, assim, tem um pouquinho de bagagem, só um pouquinho, para ajudar vocês, para guiar vocês, né, nessas áreas aí de autoconhecimento, de comportamento humano, também na área espiritual, que é algo que a gente ama muito, né? Então, assim, segue com a gente que vai dar super certo para você também. Então, Claudinha, hoje, nosso tema são os traumas silenciosos. Né? E o que são, gente? O que são traumas silenciosos? Para que a gente entenda. Trauma silencioso é tudo aquilo que, em algum momento da tua vida, né, de uma certa forma, superou a sua capacidade de resolver. De uma forma emocional, você não se sentiu apto para lidar com aquilo, e aí você se sentiu reprimido, ignorado, e aí você teve que se adaptar para ser aceito, por exemplo. Ou seja, aquilo que parecia ser uma coisa boba, porque o trauma silencioso, né? Ele não sangra, ele não está explícito, né, Claudinha? Igual, por exemplo, um acidente, uma perda de alguém, um abuso. O trauma silencioso, ele está mais internalizado e às vezes ninguém percebe, porque a outra pessoa se cala. E então, assim, aquele trauma ele vai ali e ele vira o quê? Uma sementinha plantada ali. E aquela sementinha começa a criar raízes, né, Claudinha? Fala um pouco aí pra gente. A gente às vezes tem essa ideia do trauma, só aquela coisa muito grande, muito forte, né? Ah, um acidente, não sei o quê.
Mas não, o trauma é tudo aquilo que vai marcar você de uma certa forma e isso vai influenciar na sua vida enquanto você não olhar para aquilo, não tratar. E a questão do silencioso, esse tema é muito legal, porque na maioria das vezes nós não sabemos sozinho identificar que tem um trauma. A gente só tem a consequência, né? A gente só tem o sintoma, mas a gente ainda não ligou que é com esse trauma silencioso que tá ali, ó, já há um bom tempinho. E não é propriamente só nessas coisas grandes, né? No que a gente chama do o inconsciente coletivo tem como trauma algo muito grande, muito forte, mas não. Lembrando sempre, né, que como o nosso cérebro ele não distingue o real do imaginado, então às vezes uma simples interpretação gera um trauma. Exatamente. A Mônica, ela até trouxe algo aqui, ó, que isso aí pode ser um trauma silencioso de você, tá, Mônica? Você trouxe assim, parece que. Isso é uma percepção, né, Claudinha? Então, assim, a gente lida muito com isso na terapia. Às vezes nós temos percepções que são as nossas verdades. Quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta? Não, gente. Mas é uma verdade e é um tipo de verdade que causa um trauma silencioso. Porque, por exemplo, se você acredita naquilo, aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta para você. Só que a única verdade absoluta que existe é que nós precisamos de ar para respirar. Todo o resto é uma simples interpretação, né? Então, assim, quando você vai silenciando, aí vou pegar o exemplo aqui da Mônica, né? Quando você silencia essa percepção sua, toma ela como verdade, coloca ela no seu inconsciente, ela acaba se tornando esse trauma silencioso, que de uma certa forma vai travando várias coisas na sua vida, vai te levando a novas e novas e novas percepções que vão lá na frente moldar todo o seu comportamento, toda a sua vivência. E vai criar o quê? Várias coisas para a sua vida que muitas vezes são completamente erradas. Não tem nada a ver. São coisas que você acaba criando com a sua percepção. Eu tenho certeza que hoje aqui as pessoas falam assim: nossa, é sério, eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu nem sabia que isso estava influenciando a minha vida, ou que era isso que estava influenciando tal coisa nos dias de hoje. É muito interessante olhar para esses lugares. O que vocês vão viver aqui nesse período, gente, peraí, que eu preciso que você entenda isso. A gente vai seguir um processo para trazer clareza para vocês do quanto a sua dificuldade de hoje, ela tem uma raiz que provavelmente você não se deu conta ainda, porque a gente não tem essas percepções sozinhas, né? Então, a permissão de você estar aqui hoje é o que vai começar a abrir a sua visão para entender, para que você consiga olhar o que está acontecendo hoje, saber que isso tem uma causa, tem uma raiz e como isso pode ser mais interessante, como isso pode ser tratado e curado, né? Então, as percepções daquilo que nós vivemos de coisas simples, muitas vezes está gerando os problemas dos dias atuais. Exatamente, exatamente. Às vezes, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando um pai ou uma mãe, eles criticam o filho várias e várias e várias vezes, aquilo na cabeça do filho se tornou algo que é uma verdade absoluta para ele. E aí o que ele faz? Como ele aprendeu por repetição a ser criticado, todas as situações da vida dele, ele se critica demais. E aí ele busca o quê? A perfeição demais. Por quê? Porque lá atrás, gente, silenciosamente foi construído um trauma. Vou dar outro exemplo aqui para vocês, né? Quando na cabeça do filho ou da filha, o pai e a mãe tiveram que se ausentar várias vezes para ir trabalhar, por exemplo. Algo assim que todos nós, né, temos que fazer. Aquele filho, ele entendeu que aquilo foi um abandono, que o pai dele dava mais
importância ao ir trabalhar, ao ganhar dinheiro, do que ficar com ele. Pronto. Trauma silencioso ali naquela criança. Uhum. Outro exemplo, né? Escola, quando a nota não era o 10, né? Quando não era o máximo. O pai, né? Gente, a gente não tá aqui para julgar pai e mãe, não, tá? É só pra gente entender que naquele intuito de incentivar o filho a ser melhor, muitos traumas são causados ali, né? Muitos traumas acontecem só na intenção positiva do pai. Mas a interpretação do filho, que é exigido, por exemplo, a sempre tirar o 10, a sempre ser o melhor, a sempre fazer, né? Eu tô até lembrando aqui na minha cabeça, né? Que tinha que agradar o pai, a mãe, a Deus, senão todo mundo ficava triste que você não tinha tirado a nota boa. Meu Deus, isso faz o ser humano nos dias de hoje ser totalmente crítico com ele, né? Ele é super exigente, super perfeccionista, porque lá atrás, na intenção dos pais ajudarem na educação, criaram frases de exigência ali que criaram um trauma silencioso. Parece trauma? Não parece. Porém, né? Nos dias de hoje, a pessoa se vê nesse lugar do perfeccionista, do muito exigente consigo mesmo, vai gerando. Que mais, Márcia, que a gente tem de... Eu tô lembrando do engole choro, né? Criança bonita não chora. Não posso Muito. expressar minhas emoções, né? Eu Ah, vou... uma coisa assim, vou tirar por mim, tá? Nona filha, né? Era um tal de comparar todo mundo, né? Ah, que você tem que ser tanto assim como seu irmão e não sei o quê, que você tem que tirar nota boa como teu irmão, você tem que ser bonita como o outro irmão, você tem que ser boazinha igual o outro irmão, você tem que ser dedicada igual o outro irmão, e aí vai você nessa comparação assim que você não acaba mais, né? Outra coisa, por exemplo, né, muitas vezes quando nós, né, vivenciamos dentro da nossa casa um certo desprezo dos nossos pais. Desprezo como? Às vezes quando tem um outro irmão que ele é mais carinhoso, ou porque aquele irmão, né, seu, ele tem alguma doença, ele tem algum problema, né? Ele demanda uma atenção maior. O que você sente? Desprezo, né, Claudinha? Você deu uma risada Rejeitada, aí, não sei porquê. bichinha. Ai, gente, hoje eu dou risada, mas já me gerou já me gerou muito problema. Lembrar que minha mãe querida, né, me colocou atrasada na escola, porque no ano que era pra mim ter ido pra escola, meu irmão mais novo nasceu com probleminha de saúde, e a atenção voltou toda pra ele. Quem ficou atrasada na vida era a percepção que eu tinha por muito tempo. Eu tive essa sensação de estar atrasada, até entender que era do trauminha silencioso lá da minha infância. E aí, esses traumas, né, gente? Muitas vezes você entende ele como algo que não, nem doeu tanto assim. Isso aí foi normal, todo mundo já passou por isso. E aí você acaba deixando isso de lado e formando dentro de você como se fosse aquela poeirinha, sabe? Que vai ficando no móvel. E aí vai continuando, até que vira uma crosta. Como é que você tira isso depois? Você vai precisar de olhar, né? Porque às vezes essa crosta aí, ela virou um bloqueio, ela virou uma ansiedade, ela virou uma autocrítica, ela virou uma depressão, ela virou um vazio emocional. E aqui eu estou falando só alguns, mas tem inúmeras coisas que se formam através disso, desse não olhar, de achar que está tudo bem, né, Cláudia? Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa, uma das minhas clientes esses dias, exatamente dessa forma. Ela falou assim para mim, ela veio para terapia com crise de ansiedade. Na conversa, ela falou assim: não, mas eu não quero falar da minha infância, porque todo mundo tem uma história triste. Todo mundo já viveu. Ai, não vou ficar aqui contando as minhas lamúrias. Então, ela queria ajuda, mas chegou cheia de resistências, e isso eu também entendi. Que era exatamente essa crosta que tinha se formado, que ela não estava deixando, a princípio, chegar, né, mais profundo ali, como uma proteção.
né? Ali gerou uma proteção. Mas as consequências, né? Ali os sintomas todos que ela estava vivendo, de ansiedade, falta de convívio, etc, etc, levava para uma raiz, mas que ela não estava ali muito dolorido, então não ficou, não foi olhado, não foi visto por muito tempo, criou ali essa crosta, né? Hoje a gente está num processo bem bonito, mas eu me lembrei logo dessa frase dela lá, não vou falar não, porque todo mundo tem uma história triste. Sim. Então, assim, essa fala me chamou muita atenção, porque às vezes a gente não se permite, talvez você está aqui com a gente, você nem se permite olhar para essas dores, se colocando nesse lugar de, ah, não, deixa para lá, porque, né, quem nunca passou por uma coisa na infância, quem teve a infância perfeita, quem teve os pais perfeitos, mas não é sobre os pais e não é só sobre a infância, é sobre a vida que você está vivendo hoje. Exato. E a vida que você pode viver no seu futuro ainda, né? Eu gosto dessa frase, né, que fala, mesmo que o seu passado tenha várias marcas, o seu futuro ainda está intacto. Então você pode moldar ele diferente, mas você vai ter que tratar das coisinhas que aconteceram lá atrás. A Rosiane Bis fez uma pergunta bem interessante, ó. A mentoria é o caminho para a cura ou o caminho para ter clareza dos traumas? Quer responder ou eu respondo? Responde aí, Claudinha. A mentoria é o caminho para a cura. A gente vai ajudar você a identificar, a ter a clareza em primeiro lugar, e depois a liberar todas essas raízes emocionais até o florescer, que é a cura, para levar você a florescer para essa vida que você deseja, sendo essa mulher livre, leve, liberta desses traumas todos, né? Então hoje a gente está trazendo clareza, hoje, semana que vem, nas lives a gente vai trazer clareza, mas a mentoria não é só para clareza. Porque o que a gente faz só com a clareza, né? A gente precisa resolver. Isso é um dos pontos que, dentro do método que eu e a Márcia atendemos, a gente tem muito isso, né? Terapia não é para demorar. Terapia é para dar resultados e dar resultados rápidos. A cura, ela acontece. Então, a mentoria tem esse propósito também, tá, Rosiane? Se não fosse assim, a gente nem estaria aqui, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? Tanto eu quanto a Cláudia, nós somos pessoas que gostamos de ver as coisas acontecendo. A gente só entra no negócio para ver ele acontecendo. Se for para fazer brincando, a gente nem vai. Né? Como diz o outro, não tem mais nem idade para isso. Né? Então, assim, o que a gente, Rosiane, né? A gente está fazendo isso aqui hoje para trazer clareza. Nós precisamos, tudo na nossa vida, gente, tudo, precisa começar com a clareza. Quando você tem clareza das coisas, você sabe qual caminho que você vai seguir. E aí a gente pega aquela frase clássica, né, da Alice, quando ela pergunta para o gato, qual caminho que eu sigo? E o gato pergunta de volta para ela, mas para onde que você está indo? E ela fala, eu não sei. E o gato responde de volta, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E isso é tão verdade, é que eu vou me permitir, né, colocar uma coisa para vocês que veio do meu Senhor, né, e Salvador, que é Jesus Cristo. Jesus, ele sabia de todas as coisas, mas ele chegava na frente do cego e perguntava assim para ele, o que tu queres que eu te faça? Ele sabia que o cara era cego? Lógico. Ele sabia que o cara queria cura? Óbvio, mas ele queria ouvir. Por quê, gente? Por causa da clareza. Você tem que especificar o que você quer, sempre. Sempre. Fale especificando. Por quê? Para você saber qual caminho que você vai seguir. Então, assim, hoje a gente está aqui para começar a trazer clareza para você desses traumas. O que mais, Claudia, que são traumas silenciosos aí na nossa vida? Falei para você. Vamos pensar. Na escola. Quantas coisas você viveu na escola, por exemplo? Às vezes, Rejeição, né? hoje fala bullying, né? Lá atrás, mas na minha época não era esse nome, não. Mas quanta coisa eu passei na escola. E olha só, como são interpretações. Vou dar um exemplo.
eu tinha maior vergonha do lanche que eu levava para a escola, que não era o comprado no mercado. Eu levava uma coisa saudável, que a minha mãe preparava em casa, e eu tinha vergonha porque o da coleguinha era comprado, era de saquinho, né? Eu falava, gente, eu queria um daquele. E aquilo gerava em mim muita vergonha. Então, assim, era uma percepção só minha. Nunca ninguém me falou nada. Nunca nenhuma criança riu, brincou, nada. Mas era uma percepção minha, era algo meu que foi gerado lá na escola. Aquele trauma, esse trauma silencioso me gerou várias consequências de vergonha das coisas que eu tinha. Porque a comparação, fazia comparação com o que o coleguinha tinha. E a gente hoje ainda, né, é muito interessante olhar e ver que muitas vezes a gente ainda faz essa comparação, né, com o coleguinha que o coleguinha tem ali. Enquanto quando você tem clareza que você não precisa ser igual o coleguinha, é uma coisa, mas e quando isso começa a te travar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, amizades, você começa a ficar até mais em casa, você até evita o convívio social com os trauminhas lá da infância que aconteceram. Tô dando aqui um exemplo meu, tá, gente? Mas aí cada um vai vivendo o seu. Mas escola também é um ambiente que os trauminhas silenciosos acontecem bastante, né? Exatamente. Quer ver uma coisa que acontecia muito comigo? Eu era muito rotulada, eu tinha muito rótulo. Ah, que você é implicante, que você é respondona, que você é difícil, né? Então, o que eu levava para a minha vida? Eu falava assim, eu sou difícil mesmo. Ou eu sou 8 ou sou 80. E aí o caminho do meio na minha vida era algo que não existia. Ou eu estava parada demais, e aí eu me paralisava, ou eu estava ativa demais. O meio termo parecia assim, o que é isso, né? Eu falava, o que é isso? Ficar tranquila. Não sei nem o que é isso, não. Porque se eu estava tranquila, eu estava doente. Acontecia. E minha mãe falava muito isso. Quando você está quieta, você está doente. Ou seja, eu era tida como aquela pessoa, né, que tudo tinha que estar ligada, acelerada. E hoje eu falo assim, calma, respira, Márcia, tá tudo bem, vamos lá. Equilíbrio passava longe, né? Pois é, o equilíbrio não existia na vida. Então, assim, esse rótulo de ser uma pessoa difícil, acelerada, 880, por exemplo, era algo que parecia que estava na minha testa colocado, né? E isso, gente, me gerou inúmeros traumas. Inúmeros traumas. Por quê? O que é ser 880? São extremos. Qual extremo que é bom na nossa vida? Nenhum extremo é bom, né? O certo, o legal, né? O que faz você ser feliz, respirar mais tranquila, aliviada, né? Ser leve, ser livre, né, Claudinha? É o caminho do meio. É você entender que você tem um meio termo ali. Entre 8 e 80 são 72 números para a gente vivenciar. Por que eu vou escolher as extremidades? Então, isso aí, para mim, foi um grande trauma na minha vida, por exemplo, esses rótulos, viu? Eu estava lembrando aqui também do 8 e 80 e eu vivi isso devido um outro trauminha silencioso lá atrás, da infância. Como eram muitos meninos em casa, né? Eu era a mocinha da história, eu tinha que ser a comportadinha. Então, eu me sentia muito pouco ouvida, né? Os meninos gritavam, brincavam, depois tinha o mais novo. E a minha mãe sempre era daquela, falava assim, não, criança, né, tem lugar de falar. Ó, vamos na casa, não sei de quem, isso não me abre a boca, não me pede nada, não sei o quê. Então, eu não conseguia me expressar. Por muito tempo, na escola, em outros lugares, eu era aquela pessoa que não conseguia abrir a boca. Para responder o presente da chamada, era um coração que quase... E depois eu fui pro extremo. Eu sei que eu sou falante, tá, gente? Falo pra caramba. Mas hoje eu consigo ouvir, que era uma coisa que eu não conseguia. A pessoa tá falando e a minha ideia na minha cabeça, eu começava a falar em cima. Extremo. Ou não falava nada, ou falava demais. Né? E tudo isso vinha dessa... É muito interessante. Eu descobri que eu podia falar. E daí eu não encontrei mais o controle para aquilo. Blá, 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 blá. Então você imagina, você passa de uma pessoa anulada, que nunca tem voz para nada, para alguém quase que indesejada, ninguém mais quer perto, porque quando tá falando, ninguém mais fala. Sim. Imagina só, isso, profissionalmente, em relacionamentos,
o quanto que tudo isso impacta na vida da gente, né? O quanto que eles falam, nossa, por que, que as pessoas não querem ficar perto? Porque você não pode falar, né? Então, assim, Por causa disso. vai gerando uma raizinha lá, um trauma lá de trás, uma situação vivida lá na infância, vai gerando muitas outras coisas na nossa vida, né? Hoje se impacta em muitas coisas, né? Relacionamento, por exemplo, é uma das áreas que esses traumas silenciosos, eles aparecem assim, direto, porque o outro é um espelho, né, pra gente. Sim. Então, a gente vai atrair alguém que vai ou reforçar aquele trauma, ou então fincar mais a faquinha ali na gente daquele trauma, né? É muito profundo a gente olhar o quanto que esses traumas vão gerando consequências na vida das pessoas, na nossa vida hoje, né? Na vida do adulto, da adulta, né? Sim, uma das coisas assim que eu atendo muito, muito na terapia são pessoas que chegam, principalmente achando que elas precisam ser perfeitas demais. Por quê? Porque tiveram pais muito exigentes com todas as coisas que elas faziam. Era como se não tivesse o direito de errar, né? Hoje, gente, é muito diferente com as crianças hoje. Hoje nós conversamos, nós pedimos desculpas, né? Pelo menos a maioria, né, dos pais. A gente senta com os nossos filhos, a gente mostra os caminhos, né? Eu, pelo menos, faço isso muito com os meus filhos. Agora, antigamente, não. Antigamente, assim, as gerações, elas eram o quê? Era tudo, ou você batia ou te batiam, né? Os pais pareciam que eles eram super-heróis, nunca erravam, e aí criavam na gente, na nossa cabeça, que a gente precisava ser super-herói também, que a gente tinha que ser os mais perfeitos do mundo, porque senão a gente ia ser rejeitado. E aí se você não estivesse contento do outro, você seria excluída. E aí você saía daquilo ali, quando você se tornava adulta, você se sentia que você não podia pertencer a lugar nenhum, porque você não era boa o suficiente, você não era perfeita a contento de todo mundo. E em vários lugares, tanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, quanto na nossa vida pessoal também, isso acaba se tornando um trauma. Um trauma de você querer e achar que se você não for bom o bastante, você não está inserida naquele lugar. Você não pode pertencer a grupo nenhum. E é interessante você olhar por esse ser boa o bastante, né? Para quem? Em julgamento de quem? Na régua de quem? Aí, às vezes, você tá num relacionamento, você tá no seu casamento, num namoro, usando no seu namoro a régua que era dos seus pais. Uhum. Para aquela menina, para aquela criança, né? E aí você contrata ali um relacionamento onde você vai ou se matar por aquela pessoa, você se anula total para se entregar demais para ser essa boa, essa perfeição toda, né? Ou então você vai pegar alguém que não te cobra nada, justamente para você poder fazer do seu jeito, digamos assim, né? Para você poder se sentir também validada de alguma forma que você está fazendo certo. Então, o contraste ali, né, do que aconteceu lá atrás e trazer isso para os relacionamentos no dia de hoje, assim, ele é muito real. Aquilo que a gente viveu traz essa régua, né, do ser boa, de ser perfeita, para quem? Né? E você olha assim, nossa, eu continuo tentando agradar e ser perfeita, igual quando eu era criança. A mesma coisa, né? Igual. E assim, e a gente com isso, né, com esse tipo de trauma, a gente acaba desenvolvendo uma autocrítica muito grande, a gente acaba se deixando, né, com uma autoestima lá embaixo, ou seja, uma baixa autoestima. A gente começa a acreditar que a gente precisa da validação das outras pessoas para a gente ser quem a gente é. Ou seja, você parece que você não cabe mais sendo você, mostrando a tua essência. Você precisa se adequar. Você precisa caber naquele mundinho ali, naquela caixinha, porque senão você está inválida no mundo, né? Isso são, mais uma vez, gente, são traumas. É você que aprendeu a duvidar de quem você é.
E aí você aprendeu também a duvidar das suas emoções. Parece que você não sabe escolher, parece que você não tem capacidade suficiente. Quer ver um outro exemplo, né, que eu quero dar para vocês? Quando você vê sua mãe chorando muito, quando você vê sua mãe ficando muito sozinha, por exemplo, aquilo acaba gerando em você um desejo de hipercorrigir isso. Ou seja, você acaba buscando se tornar a salvadora da sua mãe, como se você tivesse que ter força por vocês duas. E aí o que você traz? Você traz essa coisa de entrar numa energia masculina muito grande para salvar, sendo que você não tem que salvar ninguém, né? Você tem que salvar você só, você tem que viver sua vida. E a sua mãe, ela é uma adulta responsável. Você, enquanto era criança, entrou num lugar que não era seu para salvar alguém que nem te pediu ajuda. E aí você começa a fazer o quê? Você entendeu isso lá com a tua mãe. Mas aí você acaba repetindo isso com o marido, com o filho, com o primo, com o tio, com qualquer um que chega. Nós, terapeutas, né, nós temos uma grande gama de terapeutas que quer ser salvador do seu cliente. Então, assim, é olhar para isso e identificar, gente, isso é um trauma. É um trauma silencioso que aconteceu com você. Né? É muito legal a gente olhar para todos esses ângulos, né? E eu sei que cada pessoa vai se identificar com alguma dessas coisas, porque isso é vida real, né? A gente está trazendo aqui para vocês alguns pontos que nós atendemos, né, dentro da terapia e coisas que nós mesmas vivemos, né? Então, assim, a gente sabe que isso é vida real. Então, se você está se identificando com alguma coisa, faz um coraçãozinho aí, faz um Comenta aí, ó. gesto aí, me diz que a gente não está aqui sozinha, passando por todos esses traumas. Será que foi só a gente que passou por essas situações? Não, né? Eu tenho certeza que não. Mas quando a gente consegue ter esse olhar de se identificar, esse é o primeiro passo para começar a cura, né? Por isso as lives agora para você entender e ter clareza para que a cura comece a acontecer. Então, os traumas, as coisas que a gente viveu lá na infância, silenciosos, não precisa ser os grandes desastres que às vezes as pessoas entendem que é o trauma, são coisas às vezes pequenas, mas que te marcaram. E isso está se refletindo na sua vida nos dias de hoje. Ô, Márcia, conta pra gente como é que isso se reflete mais, em quais áreas mais se reflete esses traumas silenciosos. Ó, são basicamente 3 áreas, né, Claudinha? A área do relacionamento, a área profissional e, por último, a área da sua identidade. Eu vou falar aqui, primeiro, na parte do relacionamento. Na parte do relacionamento, ou você quer ser boa o suficiente, mais do que talvez o outro, né? Ou você quer estar sempre salvando o outro, ou você quer machucar o outro, ou você quer se anular para caber dentro da percepção que o outro tem do que é certo e do que é errado, e aí você engole tudo que você sente. Ou você faz o quê? Ou você quer se impor e controlar todas aquelas situações. E aí você vai para um lugar de, não, só eu que mando nisso aqui. Essa aqui é minha área, quem domina aqui sou eu, vai ser o que eu quero, né? Ou você vai para a segunda área, de que aceita qualquer migalha, de que está sempre assim, ó, se rebaixando, não se posicionando para nada. Então, assim, são 2 extremos, né? O que os traumas causam no relacionamento, né, Claudinha? É isso aí. E isso vai refletir. Quando a gente olha para o relacionamento, ele vai refletir em outra área. Porque aquilo que você está vivendo no seu relacionamento, ele vai refletir em outras situações. Vamos falar, por exemplo, do campo profissional. É aquela pessoa que
ela não sabe, ela começa às vezes nem saber escolher a profissão. Ela escolhe a profissão dela porque os pais queriam. Ela não consegue nem tomar essa decisão por ela mesma, aquilo que faz sentido, né? Eu tenho até uma cliente que ela segue a mesma profissão do pai e ela reclama O disso tempo todo. Eu tenho o uma. tempo todo. Porque ela aprendeu com. Olha só como é que são as coisas. Ela entendeu o quê? Ela precisava agradar o pai naquela época, quando ela era adolescente ainda, e que agora ela precisa do dinheiro. Uhum. Então, assim, a vida tá rodando num ciclo, e aí, agora a gente tá olhando para isso, ela tá começando a se entender, curar esse trauma, curar essa ferida, para começar a tomar as decisões pela própria vida. Mas olha, ela tem 20 anos de profissão Nossa. seguindo amargurada numa profissão porque lá atrás o pai fez a escolha por ela e ela não soube se posicionar. Por isso que eu falei, o relacionamento lá com os pais, né, do que aconteceu lá com os pais, vai se refletir nos relacionamentos da vida adulta, vai se refletir também na área profissional. Outra coisa, a pessoa ela se sente tão daquilo que ela viveu, do que ela ouviu, que ela precisava ser tão boa, que ela não era tão boa, continha essas comparações. Ah, o seu irmão é melhor nisso. Por que você não faz igual o seu irmão? Ela tá lá no trabalho, ela se compara, ela não se sente nem digna de uma promoção, ela nem se candidata a uma vaga melhor, fica ali se sabotando, mesmo quando aparece uma oportunidade, porque tá lá, tá machucado desde lá de trás. Ela não se sente boa o suficiente, porque ela ouviu tantas coisas lá de trás. Então, ela fica ali, ó, penando, né, na área profissional. Medo de errar, medo, aqueles medos de carreira mesmo, até de trocar de profissão. Né? Por Uhum. exemplo, essa minha cliente, né? Agora que ela está entendendo que ela pode sim fazer o que ela gosta. Ela não precisa estar presa àquele trauma, aquele padrão lá de trás que foi gerado. Né? O pai na boa intenção, porque não é uma carreira ruim, ela não é financeiramente, não é ruim, mas não é feliz. Então, assim, os traumas silenciosos, eles acontecem, eles se reverberam por muitos anos enquanto a pessoa não para olhar. Imagina você ter uma carreira de 20 anos, até bem sucedida, mas que você não está feliz com aquilo. Sim. Né? Sim. E eu acredito que uma área que vai pegar todo mundo, aqui ninguém se escapa, é a identidade e a autoestima. Aqui todo mundo vai ter um pezinho ali, vai ter uma marquinha para dar uma olhadinha, né? Não? Total. É. E o que é, gente, identidade? É quando você aprendeu quem você deve ser. Forte demais, determinada demais, ou boazinha demais, tranquila demais, calminha demais, disponível demais. E aí, e muitas vezes perfeita demais, né? E aí, quando você vai lá, deitar tua cabecinha no travesseiro, você fala assim, gente, quem que eu sou? Tô fazendo uma profissão que eu não quero, eu tô vivendo num lugar que eu não quero, com amigos que eu não quero. E aí? Um relacionamento que não me faz feliz. Relacionamento. E aí o que acontece com a pessoa? Como que uma pessoa dessa consegue ter autoestima? Possível. Possível. Ela está infeliz no que ela está fazendo. Ela está infeliz na existência dela. E aí, o que acontece, gente? Isso tudo que você faz, isso aí que você está falando que tem que ser, né? Você tem que ser mesmo? Ou até hoje você só vivenciou isso porque você viveu um trauma e aí você tem se protegido. Você aprendeu que tinha que ser assim. Porque muitas vezes o trauma, ele vem e ele repete para proteger a gente. Porque é um lugar seguro para você. É aquela coisa, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas sair daqui vai ser muito difícil. Então, deixa eu ficar aqui mesmo. Deixa eu ficar. Aí entra, a gente brinca muito na terapia, né, Claudinha? Que é o ofurô de cocô. É você estar tá num lugar de merda, mas você permanecer ali, porque ali você conhece. É o conhecido. E aí, qual é a tua identidade? O que você gosta? O que você sonha para você?
Como que você se posiciona nisso que você colocou de vontade para você na tua vida? Eu atendo muita gente que vem e fala assim, não sei quem eu sou, não sei qual é o meu propósito. Aí eu pergunto assim, criatura, você sabe que tipo de coisa você gosta de comer? Você sabe qual lugar que você quer visitar no mundo? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? É aquela brincadeira, né? Não, eu sou doida para ir em Paris. Nossa, eu sou apaixonada para ir em Paris. Você já olhou passagem para Paris? Você sabe qual lugar que você vai lá visitar em Paris quando você estiver lá? A pessoa, não. Como assim você tem vontade de ir para Paris? Eu olhei passagem para Paris essa semana, que é o meu sonho, tá, gente? A gente tem que olhar, buscar o que a gente quer na nossa vida. Aí é que entra o que a Rose falou, que é a clareza. Sem essa clareza, você não consegue caminhar na tua vida. Sem nomear o que é ruim e o que é bom, você não consegue largar o ruim e ir para o bom. Entende? Eu costumo dizer que a gente não sente falta do que não tem. Mas, às vezes, a pessoa ela sabe que não tá bom. Talvez quem tá aqui com a gente tá nesse lugar. Eu nem sei do que eu tô sentindo falta. Mas se você tá aqui, é porque você tá se identificando com alguma coisa e você tá no seu ponto de virada, tá no ponto de mudança, né? Todo mundo que tá aqui nessa live com a gente, eu entendo que se conectou porque tem um trauma silencioso e está na hora de mudar. Você está pronto para começar essa mudança, para começar a virar a sua chave, saber quem é você, se posicionar de forma saudável em relacionamentos, no trabalho, na sua autoestima. Então, gente, clareza, primeiro passo. Primeiro passo. Identificou, já tem clareza, tem o trauminha aí silencioso, né? Tem outros sintomas que a gente poderia citar aqui, né? Como aquela pessoa que ela precisa ser útil demais para se sentir merecedora, ou então aquela que se culpa por tudo, que nem fez nada, mas sei lá, caiu um negócio lá do outro lado da rua, já sente que a culpa é dela, traz um peso, né? De estar sempre ali buscando amor do outro, sempre com medo de desagradar, vai gerando esse monte de coisa na vida dela ali. Então, se você está se identificando com algum desses pontos, vai colocando a mãozinha na sua cabeça e se preparando, que tua hora de mudança, tua hora de virar, tá chegando. A mentoria Floresta veio para te ajudar a virar isso aí, da clareza para cura. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, ó, outras coisas que a gente pode colocar como sinais, né, gente, de traumas silenciosos, por exemplo. Se você vive muito cansada, mas você não sabe nem do que você está cansada. Se você é o tipo de pessoa que faz tudo pelos outros, mas sente que ninguém faz nada por você. Então, assim, e aí é muito engraçado, né? É algo que a gente aprende, fala muito na nossa terapia, né, Cláudia? Que o nosso corpo, ele acaba o quê? Mostrando, ele reverbera isso no mundo. Todas essas coisas que a gente traz, esses traumas silenciosos aí, o nosso corpo, ele dá inúmeros sinais. Exemplo, vamos lá, Claudinha, dor de cabeça, dor de garganta, alergias na pele. Vamos Queda lá, de cabelo. mais A o pessoa quê? ganha muito peso de repente, ou perde muito peso de repente. Insônia, não consegue dormir direito. Muita Renite. Olha, tristeza, da vida. tristeza, rinite, né? Rafa tá aqui, teve muita rinite. Meu filho, gente, eu tenho um filho de 19 anos, ele foi para terapia para curar insônia. Hoje meu filho dorme perfeitamente bem. Então, assim, para que vocês entendam que o nosso corpo, ele dá os sinais do que a gente está passando, desses traumas, dessas emoções que nós trazemos. Então, assim, quando nós nos propomos a olhar com carinho para nós,
para a nossa vida, é a fala da Claudinha, né? O teu passado, ele aconteceu, mas ele não precisa definir o teu futuro. Ele não precisa escrever a sua próxima página. Você está nessa página aqui hoje. Então, olhe para essa página com carinho. Como que você faz isso? Olhando para você. Né? Participando de uma mentoria junto com a gente, que a gente vai te dar essa clareza. E a gente vai te entregar essa cura. Você só não vai conseguir se você não quiser. Se você não fizer o que a gente vai propor para você. Porque se você fizer, você vai ter um resultado incrível. A mentoria Floresça tem esse objetivo, sabe, gente? De você olhar para esses traumas e outras feridas que a gente vai trazer nas próximas lives. O que mais nós vamos tratar? Eu sei que aqui a gente já falou bastante coisa, mas não é só isso. Tem mais coisas para a gente olhar que a gente vai tratar dentro da mentoria Floresça, né? Para que você olhe, aprenda a se curar, siga nessa jornada. Então, é possível mudar? É possível mudar. E quais são os resultados, né? Qual que é o objetivo final ali da mentoria Floresça? Poxa, é você voltar, e essa é até uma expressão legal, você voltar a ser dona de si. Talvez você nunca nem foi. Então, talvez vai ser a primeira vez que você vai ser dona do seu próprio nariz. Né? Talvez vai ser a primeira vez que você, quando a gente fala, vai assumir o volante do seu carro e dirigir sua vida para onde você quer. Sem precisar da aprovação. E aqui a gente não está falando de rebeldia ou de egoísmo. Não, é de posicionamento. E eu gosto sempre de pensar que posicionamento é voltar para o meu lugar de origem. É para aquele lugar para onde eu nasci, para estar, para viver, para ser a pessoa que eu nasci. Eu tenho esse direito de escolher ser quem eu nasci para ser. E esse é um dos objetivos principais da mentoria. Você conseguir se olhar, saber o que é importante para você, cuidar de você e se posicionar nesse lugar. Isso só é possível quando a gente olha para todos esses traumas, para a gente olha para todas essas feridas, para tudo que nos aconteceu e começa a tratar isso de dentro para fora. Às vezes a gente fala de autoestima e as pessoas pensam muito na parte externa. Ela está aqui dentro. Quando a gente está bem resolvido aqui dentro, a gente consegue expor isso para fora, reverberar isso para fora e atingir relacionamentos, profissão, saúde física, espiritual, mental, família e tudo mais. Né? Então, a gente vai olhar para vários pontos e essas mudanças elas irão acontecer sim para quem se permitir entrar nessa jornada com a gente. É verdade. E assim, conta pra gente, né? Vocês estão gostando aqui do nosso bate-papo? Vocês gostaram do que a gente trouxe para vocês até agora? Sei que muita gente já falou aqui, já tivemos aqui alguns foguinhos, né? Ó, a Rafa, a Rose está falando que está gostando da conversa. Legal, gente. A gente quer que vocês comentem aí. Vocês se identificaram com essas coisas que a gente falou para vocês? Conta aí pra gente. Qual que vocês acharam aí que é mais a cara de vocês? Que trauma aí que vocês tiveram, que vocês têm para falar com a gente, para mostrar, para que a gente entenda, né? Como que a gente vai poder ajudar vocês também na nossa mentoria, né? E principalmente, gente, entender essa última coisa que a Claudinha falou, que é o tempo da sua mudança, né? A coisa mais linda do mundo é quando uma mulher ela se permite florescer. Porque nós, mulheres, nós fomos criadas muitas vezes para caber nos lugares, para ficar caladas, para achar que qualquer migalha já era suficiente para a gente. E a gente, muitas vezes, para sobreviver, e aqui eu falo por mim, tá? Você teve que acionar dentro de você uma postura mais dura, mais forte, mais controladora. E às vezes você não permitia esse feminino saudável seu vir à tona. Porque você achava que você só iria conseguir dar certo na vida se você fosse essa super-heroína. Essa mulher, assim, de força descomunal.
sabe? E é exatamente quando a Claudinha trouxe essa paz interior, sabe? Essa leveza de ser quem você nasceu para ser, se posicionando sim com a sua verdade, mas também de uma forma leve, de uma forma saudável. Como que você nasceu para ser, né? E essa mentoria que a gente está fazendo agora, ela vem exatamente para trazer esse lugar da mulher, sabe? Da mulher que se olha, da mulher que se cuida, da mulher que se aceita, da mulher que entendeu que ela tem o espaço dela, que ela pode curar a criança que ela foi, trazendo o quê? Esses padrões inconscientes à tona, clareza, para poder olhar para aquilo e falar, ah, entendi. Já que eu entendi, deixa eu cuidar agora. Quando você entende e cuida, você cura. Não tem como não curar. Entendeu? Então, assim, esse método que a gente utiliza é para que você seja curado, assim. Para que você se desvincule desses padrões que foram colocados em você, que estão aí inconsciente, mas que você vai conseguir ver. E uma vez que você viu, aí sim você consegue olhar com amor e curar, né, Claudinha? Como diz nossa mentora, depois que vê, não dá para desver, né? Não dá para dizer. Depois que você vê não só o trauma, mas você olha no horizonte e você vê a possibilidade da cura e de você ficar livre desse peso, então aí não tem como mais desver. A gente não pode mudar o que aconteceu lá no passado. A gente pode ressignificar aquilo, dar um novo sentido para tudo aquilo, mas a gente pode construir esse futuro, né? A gente pode construir essa vida leve. Talvez você nunca se viu nesse lugar de construir a sua vida dentro daquilo que você acredita, sem carregar padrões de repetição, sem carregar aprendizados que não são seus e você aprendeu e aquilo forjou a sua vida. Talvez você nunca entrou nesse lugar de olhar para sua criança e curar aquilo que está ali mal resolvido. Talvez olhou até como você pode ter ouvido que isso é fraqueza, isso é bobeira, mas como é que está a sua vida hoje? É isso que eu quero que você pense, sabe? Quando você se olha, quando você vê no espelho, quando você põe sua cabeça no travesseiro, como é que você está se sentindo hoje? Você está realizada? Você está feliz de verdade? Você está cheia de conflitos, cheia de medos, cheia de incertezas, cansada disso tudo? Então, assim, a mentoria veio para essas mulheres que são inteligentes, são fortes, são mulheres que têm um potencial gigante. Você sabe disso, está aí dentro de você. Você só não está sabendo como colocar isso para fora. Porque tem essas camadinhas, tem essas crostas, tem essas feridas, tem essas dores te bloqueando. A mentoria Floresça é para você. A gente vai te ajudar a limpar tudo isso aí para você, ó, seguir a sua vida e ser. E por que a gente fala isso? Porque nós estivemos nesse lugar, sabe? Nós estivemos nesse lugar de estar ali presas, bloqueadas, com medo, ai, sem saber o que fazer. E ó, não floresceu lá na adolescência, não. Não floresceu lá nos 20 anos, não. A gente está florescendo como mulheres maduras. Sim. Mulheres maduras que descobriram a sua essência e estão indo para a vida. Então, repito o que eu falei lá no início. A gente sabe o caminho. Sim, e a gente vai pegar a mão, a sua mãozinha e seguir. Nessa mentoria terapêutica, nesse grupo terapêutico, dê o nome que você quiser, mas a intenção é a sua liberdade emocional e a partir da liberdade emocional você saber se posicionar para todo o resto. Não sei se você já participou de algum grupo terapêutico. O grupo terapêutico é um lugar seguro, é um lugar onde existem pessoas ali todas com o mesmo objetivo, né? O inconsciente daquele grupo é um lugar de cura e tudo em um grupo se potencializa, fica mais forte, fica mais potente. Então, essa é a ideia da mentoria. Eu gosto muito dessa frase que eu vou falar agora. Sozinho, a gente vai mais rápido. Mas junto, a gente vai mais longe. Então, assim, se você quer ir mais longe e entendendo, tá, gente? O trauma que você carregou, a maioria deles não é culpa sua. Só que a cura é essa sim.
é responsabilidade sua, sabe? E quando a gente pega e entende que essa responsabilidade é nossa, é você olhar e falar assim: ah, entendi, agora eu vou curar, agora eu vou trabalhar nisso. Porque, igual a Claudinha falou, eu vim de mudança de profissão. Eu mudei 3 vezes de profissão na minha vida. A última foi há 5 anos. Eu mudei de profissão completamente. A Claudinha também. A Cláudia também mudou de profissão. Estamos aqui, a gente se reinventou e está aqui. As duas profissões, a gente mudou de país, a gente mudou. Graças a Deus, só de marido que não, né, Claudinha? Graças a Deus, o marido continua mesmo. Então, assim, gente, vocês estão falando com 2 pessoas que não estão aqui para brincar. Não estou aqui para brincar de ser sua mentora, nem a Cláudia. A gente está aqui verdadeiramente para te ajudar. Né? A nossa mentoria, elas são 4 encontros de aproximadamente 2 horas. Talvez demore um pouquinho mais. Por quê? Depende da conversa, depende do que a gente está tratando com você. Nossos encontros vão ser ou pelo Zoom ou pelo Google Meet, uma vez por semana. Vocês vão ter material em PDF, vocês vão ter técnicas terapêuticas, vocês vão ter exercício para vocês fazerem. E exercício coach, tá, gente? Eu e a Claudinha, nós somos coaches. Nós sabemos te guiar pelos caminhos. Né? E tudo isso que você vai ter áudios gravados também, junto com a gente, de técnicas que vão te levar a ressignificar a sua dor. E tudo isso que vocês vão ter junto com a gente, o preço, sim, é quase de graça, sinceramente. Vocês estão levando 2 terapeutas pelo preço de uma. Lembre-se sempre disso. E assim, vai ser um lugar seguro, lindo, e onde você verdadeiramente vai conseguir ter a sua entrega, ter a sua cura, acessar o que você está buscando para você. Quer falar para eles, Claudinha, qual o valor da nossa mentoria? Olha, é quase irrisório o valor, né? Perto de tudo aquilo que você vai receber, além do grupo, um grupo de WhatsApp que a gente vai ter ali também para passar os recados para você. Você vai ter esse conteúdo gravado por 3 meses para você poder ter acesso depois, caso você perca ali alguma aula ou perca algum, né? Se você chegou atrasado do trabalho, alguma coisa assim, enfim. Ou para você reassistir, porque a gente vai trazer uma outra informação para você depois sobre quando você fazer um negócio de novo, o que muda, por apenas R$ 297 à vista. E você pode parcelar isso em 12 vezes de R$ 30, alguma coisinha ali, 70 centavos, alguma coisa assim. 30, alguns centavinhos ali dos 30. Então, assim, o valor é praticamente o valor de uma sessão de terapia. Você vai ter 4 e um acompanhamento, né? Por um período ali que a gente vai estar ali, né, disponível para te ajudar ali nessas 4 semanas de cura, de transformação. Né? Se você quiser um atendimento individual, também tem essa opção. Aí vai ter um valor de 497, que você também pode dividir em 12 vezes de 50. Eu tô com os valores hoje perdidos. 50 e alguma coisa. 51 e 40. 50 e 40. Você pode dividir lá, porque aí você vai ter o acesso aos 4 encontros, a todo o material e a uma sessão individual de 1h30, que aí vai ser um conteúdo exclusivo seu ali com uma de nós duas, para você também tirar talvez ali alguma dúvida, alguma coisa mais pontual, mais profunda, um atendimento individual de 1h30, né? Só você e uma das terapeutas. Então, assim, o valor em si, ele é muito pequeno, perto de toda a transformação que você vai encontrar. E se a pessoa quer fazer a sua inscrição já, Márcia, para onde que ela vai? Ó, a gente vai deixar nos nossos links da nossa bio, né? E qualquer coisa, gente, vocês podem chamar a gente, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai encaminhar para vocês o PDF com tudo que a gente vai fazer nesses 4 encontros. E também a gente vai enviar o link da sua inscrição para você se inscrever lá junto com a gente. E vai ser uma honra ser sua mentora. Vocês podem ter certeza disso, tá? Muito legal, né? Muito bom. A gente está bem feliz por esse projeto. Queria dizer para vocês só uma coisa, tá? Esse projeto nasceu... Não foi no nosso coração, não. Esse projeto nasceu no coração de Deus.
para curar, para levar essa cura, essa transformação. Então, se identificou, ficou com dúvida, quer perguntar alguma coisa, chama no direct, tem também os links dos WhatsApps ali no link da bio, a gente conversa, a gente te orienta, tá? E é isso aí, tá? São duas mentoras faladoras. Com assunto para mais de metro. Mas pode ter certeza que a gente vai guiar você, viu? E dessa forma como a gente fez hoje aqui. Se você prestou atenção, nós falamos de assuntos extremamente sérios, dolorosos, mas de uma forma mais light, mais descontraída, mais leve. Não precisa doer. A cura não precisa doer. E se doer, é para ser pela última vez. Exatamente. E aí, gente, vocês gostaram da nossa live? O que vocês acharam? Mandem aí seus feedbacks, mandem as suas perguntas, viu? A live vai ficar gravada tanto no meu perfil quanto no perfil da Cláudia. Então, assim, se vocês não seguem a gente ainda, por favor, né? Sigam a gente. Quarta-feira que vem nós teremos a nossa próxima live nesse mesmo horário, né, Claudinha? Isso aí. A gente vai estar junto para falar para vocês novamente. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse tempo conosco. Foi uma honra poder falar aqui para vocês hoje. Muito obrigada, viu, sua linda? Obrigada, Claudinha. Eu agradeço, Dona Márcia, queridona aí que a vida nos deu. Olha como é boa a internet, né? Dar essas possibilidades aí pra gente se conhecer, formar grupos, formar amizade, trazer cura. Obrigada por todos que estiveram aqui nesses momentos com a gente e a gente espera vocês semana que vem. Então tá, ó. Beijão no coração de vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau.